João capítulo 3. Versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Irmãos, quem era Nicodemos? Era um fariseu, também chamado de principal dos judeus. Isso significava que ele fazia parte do conselho religioso mais importante de Israel, da elite religiosa. Ele fazia parte do sinédrio, o sinédrio era composto pelos fariseus, saduceus, pelos religiosos mais graduados da religião judaica. Os mestres eram os sábios, eram os doutores, os escribas. Quem eram os escribas? Eram aqueles que eram versados no conhecimento da lei, que explicavam, que interpretavam a lei. Nicodemos, ele era um dos principais dos judeus. Ele era um daqueles que estava no topo da pirâmide religiosa. E ele, de noite, foi ter com Jesus. De noite. Você sabe que isso foi uma atitude para ele não correr alguns riscos, né? Então foi de noite, na caladinha da noite, procurar para ninguém saber, para ninguém ver. Mas ele faz aqui uma afirmação poderosa. Ele chega diante do Senhor e diz: Rabi, que quer dizer mestre. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então fica claro aqui, fica evidenciado aqui para mim e para você, que Nicodemos, ele está dizendo: olha, sabemos, ele está falando por ele e por muita gente. Nós sabemos, nós temos consciência de que ninguém pode fazer esses milagres, esses sinais, essas maravilhas que está acontecendo aqui em Israel, se Deus não for com você. Então nós temos uma certeza que Deus é contigo, irmãos. Que tremendo isso. Eles sabiam que Deus era com Jesus. Eles sabiam. Os religiosos não sabiam. Eles sabiam. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Vamos voltar um pouquinho no texto. No livro de João, capítulo 2. Se você pegar o capítulo 2, você vai ver que Jesus fez um sinal. E no verso 11 diz: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aqui nós vemos que Jesus fez sinais. E ele fez aqui num casamento. Veja, dentro de um casamento, Jesus fez um sinal poderoso. Ele transformou água em vinho. O vinho acabou. Imagina o que é isso, a festa, está lá aquela festa maravilhosa e acaba o vinho. Acabou o vinho.
E a mãe de Jesus disse, olha, foi até onde Jesus estava e disse para ele assim, o vinho acabou. Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo? Ela saiu dali e disse, façam tudo o que ele vos mandar fazer. E aí foram os serventuários lá, pegaram as talhas, foram até Jesus e disseram, foram até onde Jesus disse para eles assim, olha, vão e enchem essas talhas de água e levem até o mestre-sala. Eles pegaram e encheram as talhas de água, levaram ao mestre-sala. Quando o mestre-sala provou a água, não era mais água, era vinho. E ele ficou impactado, ele disse, eu nunca vi um negócio desse. Porque num casamento você põe primeiro o vinho bom, você serve o vinho bom assim, com abundância, fartamente, e quando todo mundo já está legal, né? Aí você vem e oferece o inferior, quer dizer, o vinho ruim vem no final. Mas você guardou o vinho bom até agora. O mestre-sala ficou impactado. Provou o vinho. Esse vinho é bom. Vou lhe dizer algo. Quem tem um vinho bom para dar para você chama-se Jesus. Ele tem o melhor para dar para você e para mim. Vou lhe dizer algo mais. Vinho aqui na Bíblia representa duas coisas. Duas coisas. Vinho representa alegria. E vinho representa o Espírito Santo. O vinho novo é a alegria que Deus pode te dar. Que ninguém pode te dar uma alegria como Deus pode te dar. Às vezes a gente fica assim pensando que vai ter alegria e felicidade no mundo. As pessoas acham que o mundo é que pode fazê-las e torná-las felizes. Essa é a concepção que as pessoas têm, de que o mundo pode me dar felicidade, de que o mundo pode me dar alegria, de que o mundo pode me preencher, de que o mundo pode realmente me tornar uma pessoa feliz. Mas não é verdade. Porque a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas no final dele são caminhos de morte. E a Bíblia diz que até no riso tem dor o coração e o fim da alegria é tristeza. Essa é a alegria que o mundo dá. Até no riso dói o coração. O cara está com a boquinha lá rindo e o coração gemendo. A alma gemendo, a alma doendo, a alma presa, angustiada. Porque o mundo não dá a verdadeira alegria para você. É Jesus que dá. No dia que o vinho acabar na sua vida, se você não entregou sua vida a Jesus, vai chegar um momento que o vinho vai se acabar. Esse vinho do mundo vai, ó. E se Jesus não entrar na tua história, meu irmão, tu está frito. Você está frito. Você está frito. Estou lhe dizendo que você está frito. Não tem melhor proposta do que a proposta de Jesus. Não tem, irmãos. E eu vou lhe dizer algo. Nesse texto diz que com isto Jesus deu sinais, com isto Jesus deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória. E diz, e os seus discípulos creram nele. Diga, os seus discípulos creram nele. Os discípulos creram nele. Quem foi que creu? Os discípulos acreditaram. Eles viram, eles contemplaram, porque Jesus foi convidado para o casamento e disse que os seus discípulos foram com ele. Então eles viram ali, ó, em loco, o milagre. Eles viram o sinal. E Deus gosta de fazer sinais, viu? Deus gosta de fazer milagres. E gosta de fazer assim, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Sabe, irmão, nós precisamos do vinho novo dentro de casa. Da alegria de estar dentro da nossa casa. O lugar bom é a casa da gente. É um lugar abençoado. Eu viajo para qualquer lugar desse mundo. Mas quando eu chego em casa, quando você chega na sua casa, olha, meu irmão, pode não ser um palacete, mas é a sua casa. É a sua caminha. É uma bênção. Jesus deu início a esses sinais. Depois, Jesus chegou no templo. Estavam lá os cambistas, os
os que estavam vendendo ovelha, bois, pombas. E Jesus deu uma tomada naquela turma lá, botou todo mundo para fora. E diz que os seus discípulos creram na Escritura e na palavra de Jesus. Novamente essa expressão, creram. Creram. Depois eu quero agora que você observe o versículo 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, diga sinais, diga muitos, vendo os sinais que ele fazia, o que é que eles fizeram? Creram no seu nome. Você crê em Jesus? Hã? Quantos aqui creem em Jesus? Quantos aqui creem que Jesus é o Filho de Deus? Quantos creem no seu nome? Mas o texto diz, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Jesus não confiava neles. Jesus não acreditava neles. Porque Jesus conhecia. Sabe quando alguém diz assim, eu te conheço. Quando alguém diz assim para outra pessoa, olha, eu conheço a pessoa. Confio não. Eu conheço. Rapaz, ele mudou. Olha, eu conheço a pessoa. Ele vai ter que provar mesmo se mudou. Eu conheço a pessoa. E o texto diz que Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia. Vou lhe dizer algo. Jesus te conhece. Ele sabe quem você é. Ele sabe se você é realmente quem você diz que você é. Ele sabe se você é discípulo mesmo. Ele sabe se você é nascido dele. Ele sabe se você realmente é filho. Ele conhece. Porque o pai conhece o filho, meu irmão. Não conhece, irmãos? Conhece ou não conhece? Pode estar no meio da multidão, o pai conhece o filho. Que ele é meu filho. Que ele ali tem minha natureza. Que ele ali foi gerado. É meu filho. E Jesus o pai deu testemunho e disse, no meio da multidão, lá que João estava batizando, o pai disse, este é o meu filho amado. Então o pai conhece. Mas aqui Jesus não se confiava a ele, sabe por quê? Porque Jesus conhecia a todos. Agora preste atenção no verso 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele sabia quem era o homem. Porque ele mesmo conhecia a natureza humana. Aí nós entramos em Mateus 3. Chega Nicodemos, mestre, Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus olhou para Nicodemos e disse para ele o quê? Em verdade, eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Olha para mim aqui. Essa é a pergunta mais importante para a minha vida, para a sua vida. Você é nascido de Deus? Não me responda.
Você tem certeza que você é nascido de novo? Que você tem essa experiência? Eu te digo para você, Nicodemos, olha, em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não nascer de novo. Então Jesus está falando aqui de quê, irmãos? De um outro nascimento que não é físico. Porque Nicodemos disse, como? Porventura, como pode um homem nascer sendo velho? Ele pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Como é que é isso? Como é esse nascer de novo? Eu vou ter que dar marcha ré. Engatou aqui, ré. Entrar no útero de novo. Ser gerado novamente. E nascer uma outra vez, é isso? Eu vou ter que voltar. Porque tem alguns que defendem isso, que o cabra nasce uma vez de mulher, outra vez nasce de cachorro, outra vez nasce de gato, outra vez nasce de não sei o quê, de jacaré, e vai nascendo. É a doutrina da reencarnação. Que na medida que a pessoa vai dando marcha ré, morreu, né? Voltou para trás. Nasce de novo. Agora nasceu como um cachorro, está pagando os pecados dele. Nasceu como uma cobra, está pagando pecado. Nasceu como um passarinho, está pagando pecado. Na outra vida, aí ele fala dessa outra vida que a pessoa nasce. Reencarnação. Essa é a doutrina mais mentirosa que eu já vi na face da terra. Se reencarnação fosse verdade, Adão é reencarnação de quem mesmo? De Eva. Então tem tanta mentira pregada para os homens, né? Tanto falso ensino. E tem gente que acredita, irmãos. Acredita nessas coisas. Jesus diz para ele assim, olha o que é que Jesus diz para ele. Olha bem o que Jesus disse para ele. No verso 5, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus começou agora a mostrar, a revelar o que é esse nascimento que ele está falando. Ele começou a dar agora a revelação. Você tem que nascer da água e você tem que nascer do Espírito. Esse nascer de novo é nascer da água e do Espírito. E se não nascer de novo, não pode entrar no reino. Não tem acesso ao reino. Se não nascer de novo, não pode ver. Se não nascer de novo, não pode entrar, porque você só entra onde você vê. E no reino de Deus, você tem que ter visão espiritual para poder entrar nele. Você tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Tem que ver com o reino. No reino espiritual você tem que ver. Você tem uma visão espiritual. Aí Jesus diz assim, o que é nascido da carne é? Diga carne. Diga, o que é nascido da carne é carne. Diga carne. Quem é nascido da carne é o que, irmãos? Carne. E quem é nascido do Espírito é? Espírito. Então, quem nasceu da carne vai viver segundo as obras da carne, segundo a sua natureza carnal. Mas quem nasceu do Espírito vai agora desenvolver uma outra natureza, a natureza espiritual, a natureza de Deus. Então tem que nascer de novo. Vou lhe dizer qual é a dificuldade de algumas pessoas de servir a Deus. É porque não nasceu de novo. Você pega uma pessoa que não nasceu de novo e começa a colocar ela para praticar os mandamentos de Deus, é uma luta, é uma dificuldade, tudo é difícil. Ah, eu não concordo, não sei o quê. Não nasceu, irmão, não tem jeito.
Às vezes você luta com um ser humano, luta com uma pessoa, está lá na igreja, a gente vem consolidando o que? O velho Adão. E está lá lutando e luta. E quando pensa que não, está lá o bichinho voltando para a lama. Quando pensa que não, está lá ele voltando lá para a droga. Quando pensa que não, está lá ele voltando, está esperando só chegar o carnaval. Quando pensa que não, está lá esperando só sair da igreja para ir para as noitadas, para aprontar. É a natureza velha, é a velha vida, é o velho homem que está no controle. Vou lhe contar algo. Quando Deus criou o homem, escuta isso, lá no Éden, eu já falei isso para vocês, mas é bom falar de novo. Deus fez o homem à imagem dele e na semelhança dele. O homem não conhecia pecado, morte, nada. O homem só conhecia Deus e o homem conhecia o que Deus tinha feito. Uma parte. O homem recebeu de Deus uma ordem, Deus lhe deu uma ordem. Deus disse para Adão: Adão, de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Está o texto lá, Gênesis 2,15, lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porém, Deus deu essa ordem a Adão, diretamente para Adão. Aí Deus passou os dias, aí Deus olhou, viu que o homem estava só, disse: não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma mulher. Aí fez uma mulher. Ela não tinha nome ainda, o nome dela era, não, varoa. Mulher, varoa. Saiu do varão, foi tirada do varão, chamar-se-á varoa, porque do varão foi feita. Estava Adão e Eva felizes. Porém, Deus não tinha dado essa ordem diretamente para Eva, Deus deu para Adão. E Adão transmitiu a ordem de Deus para Eva. Adão transmitiu o princípio. A serpente, mais sagaz do que todos os animais que o Senhor Deus tinha feito, foi lá no ouvidinho da Eva, começou a buzinar, né? É assim que Deus disse: de toda árvore, não comereis de toda árvore do jardim. Aí já começou a colocar um não onde não tinha não. Disse: não, Deus disse que a gente podia comer, só não podia comer da árvore e tal, porque se comesse e tocasse no fruto ia morrer. Disse: não, Deus está mentindo para vocês. Olha, você pode comer, ter certeza, Eva, certa, você pode comer, que não vai te acontecer nada, não vai te acontecer nada. Certamente você não vai morrer, Eva. Que loucura é essa? Que doutrina é essa? Deus está enganando você. Deus está te impedindo de ser feliz. Deus não quer a tua felicidade, porque Ele sabe que no dia que você comer, Eva, dessa árvore, você vai ser como Ele, você vai conhecer o bem, você vai ser conhecedora do mal. E a Eva embarcou, ó, e comeu. Quando Eva comeu do fruto, irmãos, ainda tinha jeito. Ainda tinha jeito para a humanidade. Mas aí ela foi no homem. Foi ou não foi? E diz a Bíblia que ela pegou do fruto e deu para o homem. E a Bíblia diz que o homem comeu. Quando Paulo interpreta a queda de Adão e Eva, ele diz assim: Eva, porém, foi enganada, mas Adão pecou deliberadamente. O que eu quero mostrar com isso? Que você pode até pecar por engano, mas continua sendo pecado. E você vai sofrer as consequências do pecado. Mas diante de Deus, ainda tinha solução. Se Adão tivesse dito: Eva, eu não posso comer esse fruto. Mas o homem é fraco para a mulher, irmão. Até hoje, se você for olhar as quedas na vida cristã, tem mulher no meio. Está o cara feliz no casamento, com a esposa, com os filhos, família abençoada.
O diabo vem e diz assim: tu precisa de aventuras. Tu só está aí no, né? Feijãozinho com arroz. Tu precisa de uma coisa assim mais picante. Tu está só no básico. Eu posso te dar outras coisas. E aí vem a Eva, vem o cão através da mulher. Diz, mas eu posso te fazer feliz e tal. E começa a cantoria. E a pessoa embarca. E lá na frente, ela vai descobrir que ela era feliz e não sabia. Você sabe que tem gente assim? Que só vai descobrir que é feliz lá na frente, depois quando perde o que tem. Quando perde aquilo que tem. Então não perca o que tem para você descobrir que você é feliz, viu? O que você tem já em Cristo é tremendo. É tremendo. Aí aconteceu algo com Adão. O que aconteceu com Adão e Eva? Eles morreram, irmãos? Quando eles pecaram, morreram ou não? Sim ou não? O que morreu? Morreu o espírito. E o corpo? Adão morreu depois de 930 anos. Ele viveu 930 anos. Você sabe o que é viver 930 anos? Você sabe o que é isso? Não completou nem um dia para Deus, porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O homem não chegou a viver nem um dia diante de Deus. Nem um homem viveu um dia completo diante de Deus. Nem um homem rompeu 1000 anos. Mas a Bíblia diz, isso é forte, que quando Yeshua voltar, arrebatar a igreja, nós vamos viver aqui nessa terra 1000 anos. Nós vamos reinar com Ele 1000 anos. E o propósito de Deus será restaurado nessa terra. E nós vamos viver pela primeira vez na história da humanidade. Nós vamos viver um dia completo. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E a Bíblia diz que os servos do Senhor verão a sua face, verão a sua glória, estarão diante do Senhor e viverão e reinarão na terra por 1000 anos. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Nós vamos viver isso em Cristo. Apóstolo, onde é que está isso? Começou um novo tempo na sua vida. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Que anjo é esse, meu Deus? Que tem na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Diga, 1000 anos. Satanás ficou preso por 1000 anos. A morte, o diabo não está mais agora atuando no mundo. É o reinado do governo do Messias. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. O bicho é ruim, ainda vai ser solto. O Senhor ainda vai soltar o capiroto. Depois de tudo isso, o Senhor vai soltar ele, só por um pouquinho de tempo. As nações vão viver debaixo do governo de Yeshua.
1000 anos. Os homens vão voltar a viver muito. Nós vamos viver 1000 anos porque nós já estamos com o corpo glorificado. Nós já estamos com o corpo transformado. Mas vai ter gente na terra que não tem ainda o corpo glorificado. E eles só serão transformados se eles andarem em obediência ao Senhor. Se eles se submeterem à autoridade do Senhor. Se eles se renderem à autoridade do Senhor. Se eles obedecerem à vontade do Senhor. Porque os 1000 anos será a última prova da humanidade. Para aqueles que não nasceram de novo. É o último teste. É a última chance. Agora escute algo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram, e reinaram com Cristo, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Diga aleluia. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Então são os sacerdotes de Deus e de Cristo que viverão, reinarão 1000 anos. Porque esse foi o desejo do coração de Deus, desde o Éden, desde o princípio, que os homens o servissem, o amassem, o adorassem, vivessem na sua vontade, no seu prazer, no deleite do Senhor, vivessem felizes na presença de Deus. Mas Adão pecou. Quando Adão pecou, agora imagine e olha para cá. Quando Adão e Eva pecaram, eles caíram. Da posição que eles estavam, eles caíram. E a partir daquele momento, Adão agora, com o corpo que ele tinha da parte do Senhor, carregando dentro dele um espírito morto. Então um vivo, carregando dentro dele um defunto. Viveu 930 anos nessa terra, carregando um defunto. Você imagina o que é isso? Todos os descendentes de Adão agora carregando um defunto. Quando eu nasci da minha mãe e do meu pai, no dia 8 de agosto de 1964, nasceu a Fife Arão Alves da Costa, no ano de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, registrado em Sena Madureira. Nasceu da carne, mas carregando um defunto dentro dele, morto. Vivi da minha vida 17 anos carregando um defunto, até o dia que eu ouvi falar de Jesus. Oh, que dia, aquele dia está selado e marcado na minha vida. Foi o dia da minha decisão por Cristo. Naquele dia eu ouvi um homem dar um testemunho e dizer o que Deus tinha feito na vida dele. Eu disse: meu Deus, se o Senhor mudou a vida desse homem, tu podes mudar a minha vida. O Senhor também pode mudar a minha vida. E ele fez um apelo, ele disse: nessa noite, quantos querem receber Jesus Cristo? E eu levantei a minha mão, disse: eu quero. E vim no altar. Ali meu espírito nasceu. Era um bebezinho espiritual. E eu comecei a crescer. A crescer. A crescer. Os anos foram se passando e eu continuei crescendo espiritualmente. Você sabe que Adão, ele não passou pela fase do crescimento físico. Ele foi feito homem. Deus soprou, pegou, fez um boneco lá de barro e deu um sopro no nariz dele. Podia ter sido no ouvido, né? Mas Deus soprou no nariz, porque no nariz é o fôlego da vida. E Deus soprou.
Ele se tornou alma vivente. Mas ele precisava se tornar espírito. Ele tinha que crescer espiritualmente. Ele só cresceria espiritualmente se ele andasse em obediência.